Senhor, porque nós adoramos ao Senhor por meio dos cânticos, por meio de dízimos e ofertas, por meio da cantata que aqui prestamos ao nosso Deus, mas nós também adoramos ao nosso Deus ouvindo atentamente e com fé a sua palavra. Por isso, fiquem prestando atenção e todo comportamento possível. Meus irmãos, Lucas capítulo 2, no versículo 8 em diante, vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar com o olhar sobre o texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, da Tua santa palavra, sedentos de aprender mais sobre esse grande presente que é o Senhor Jesus. Por isso, pela intermediação do Teu Espírito, nos ajuda na compreensão, na fé, para que venhamos a acolher essa palavra nos nossos corações. Meus irmãos, se tem uma situação na vida bastante comum e bastante instigante, é dar e receber presentes. Nunca é fácil dar presentes. Tem muita gente que tem bastante dificuldade em dar presente, sempre procurando algo que seja útil, sempre procurando algo que seja agradável aos olhos de quem vai receber. As pessoas, inclusive, têm tanta dificuldade de dar presente que hoje nós inventamos o quê? Nas listas de, quando vai chegando o final do ano, amigo secreto, a gente inventou lista de opção de presente. Então vai lá, coloca a lista, 3 opções de presentes que eu quero receber. De tão difícil que é dar presentes. Difícil também, meus irmãos, é receber presente, porque você nunca sabe o que vem. Então fica aquela expectativa, se vai ser um olhar de alegria e de euforia, se vai ser um olhar de indiferença, ou de dúvida, ou até de tristeza. E crianças, quando ganham o presente que tanto esperaram, ficam empolgadas, animadas, ficam eufóricas quando recebem aquele presente que tanto almejavam. Vou até dar uma dica aqui para aqueles que têm dificuldade de dar presente hoje. Se você quer dar um presente para o seu esposo, para o seu filho, dica de ouro, porque mulheres têm muita dificuldade em dar presentes. Compra uma camisa do time, ele vai ficar feliz, é a mesma coisa do ano passado, não importa, mas a alegria certa. Guarda essa dica aí que vai ser bastante útil nesse final de ano. Meus queridos irmãos, o nosso texto de hoje fala a respeito de algo relacionado a presentes. Fala algo que, e hoje que nós iremos conhecer o grande presente de Deus aos homens e qual deve ser a nossa reação diante desse presente. O grande presente de Deus aos homens e qual deve ser, crianças, a nossa reação diante desse grande presente da parte de Deus. E o nosso texto começa falando a respeito, o nosso capítulo, de um recenseamento que estava acontecendo, um censo que se fazia
os governadores daquela época, convocando a população para saber quantos habitantes haviam, e aí José e Maria, como bons cidadãos daquele reino, daquele império, foram lá, saíram de Nazaré e rumaram a Belém, cidade de Judá. E aí quando eles estavam lá, a bolsa estourou, começa o trabalho de parto, e aí não existindo hotel, não existindo uma hospedaria para eles ficarem, porque a cidade estava muito cheia, se dirigem a uma manjedoura, a criança nasce, eles enfaixam ela e colocam ela dentro dessa manjedoura. E o nosso texto fala que lá haviam, nessa mesma região, pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 8, versículo 9, diz que um anjo desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. Esses pastores, meus irmãos, eram homens comuns. Os anjos não foram anunciar esse grande presente de Deus para os sacerdotes, para os escribas, para as pessoas importantes da época. Esse anúncio é feito para os marginalizados, para as pessoas comuns daquela época. Pastores eram desprezados porque por causa do cuidado com as ovelhas, que não eram nem deles, eram alheias, eles não poderiam praticar os ritos no santuário. O tempo exigido do cuidado das ovelhas era tão grande que eles não conseguiam fazer essas práticas religiosas ali da época. Então eles eram realmente vistos como imundos, desprezados, pobres pastores, meus irmãos. Então um anjo do Senhor, que não é nomeado dessa vez, diz só que um anjo desceu e a glória do Senhor estava junto com ele. Que momento aterrorizante! Um momento aterrorizante, os pastores no silêncio da madrugada, cuidando das ovelhas, e do nada, um anjo, e a glória do Senhor chegando a eles, e eles se perturbam, e o anjo fala: olha, calma, não precisam temer, não fiquem aterrorizados, porque o resplendor celestial se faz presente ali, uma glória que o próprio Moisés pediu para vir, e não teve esse direito. Esses pequenos e pobres pastores ganham esse benefício. Meus irmãos, então o anjo diz: olha, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Qual é então, crianças, qual é então o grande presente que Deus concede aos homens? Vocês cantaram hoje à noite: Jesus Cristo, o Deus Filho, se tornando homem para salvar o seu povo. Um teólogo diz que é como se existisse uma etiqueta de presente, quando a gente coloca de fulano para cicrano, e aqui eles colocam de Deus para o povo. Esse é o grande presente que o povo de Deus recebe, Jesus Cristo, o Salvador, a notícia de um Messias prometido desde antigamente, desde o Antigo Testamento. Milhares de anos atrás, Adão recebeu esse anúncio, quando ele ouviu dizendo que, olha, o descendente da mulher vai derrotar a serpente. Muito também o descendente por meio do qual seriam benditas todas as nações da terra. Davi ouviu também uma promessa falando que esse descendente reinaria para todo sempre. Por causa desse descendente, as nações, ele teria as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Isaías, 700 anos atrás, desse episódio de Lucas, diz que um menino vos nasceu, uma virgem daria luz. Miqueias também diz que tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Zacarias disse que ele seria aquele que seria traído por 30 moedas de prata, aquele que seria um com Deus, Zacarias 13:7. Malaquias, 400 anos atrás desse episódio, também diz que nasceria o sol da justiça. Esse Messias, meus irmãos, vocês podem encontrar, ele diz aos pastores: pastores, vocês podem encontrar esse Messias como uma criança, envolta, deitada em uma manjedoura. E num momento como esse, o comum é pensar que não é possível que o grande Criador do universo, o Deus Filho, o Messias prometido, vai nascer numa manjedoura, num local onde colocam comida para os animais. Mas, meus irmãos, esse é o grande presente de Deus para todos aqueles que se achegam a Ele. Subitamente,
durante esse aviso dos anjos, vem uma milícia, uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Toda essa milícia celestial, esse exército celestial se juntando ao anjo, juntamente dando essa mensagem aos pastores, e o céu, meus irmãos, é coberto como um grande coro dizendo: glória a Deus nas alturas, com efusiva adoração jamais vista antes na história da humanidade, com esses anjos, com toda essa milícia celestial, adorando ao Filho unigênito, que foi enviado para salvar os pecadores, trazendo boas novas de alegria, a boa vontade de Deus para com os homens, a mensagem de que o Deus Filho se faz carne, habita entre nós e redime os seus filhos, salva os seus filhos, resgata os seus filhos. Essa é a boa notícia, crianças. Esse é o grande presente que Cristo oferece a todos aqueles que confiam nele: redenção, perdão de pecados, Cristo Jesus habitando em nossas vidas. Isso não é algo que nós conquistamos. Nós cantamos uma canção falando sobre isso. Não é algo que o dinheiro pode comprar, não é algo que eu saio procurando por todos os lugares e posso achar, não é algo que pode ser conquistado pelo nosso próprio esforço, é algo dado por Deus, pela sua graça e misericórdia, um presente que gera paz na vida dos homens. E aí a gente, quando muitas vezes pensa nessa ideia de paz aqui, a gente pensa nas categorias humanas de paz, no sentido de guerras. E, meus irmãos, o Império Romano vivia uma paz naquela época, a Pax Romana. Eles viviam certa paz no seu império, mas a paz que é anunciada por esse anjo, a paz que desfrutam todos aqueles que recebem esse grande presente da parte de Deus, é a amizade com Deus, amizade com Cristo Jesus, porque as Escrituras dizem que todos nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos, todos nós éramos afastados de Deus, todos nós vivíamos em guerra contra Deus. O apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 5, versículo 9, todos aqueles que vivem no pecado, Tiago diz, são inimigos de Deus. Essa é a paz objetiva que o Evangelho, que as boas novas trazem por meio da salvação de Cristo Jesus. Queridos irmãos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, reconciliação com Deus, a quem Ele quer bem. E é costumeiro fazer a leitura a quem Ele quer bem, como se fosse uma paz entre os homens de maneira geral, uma boa vizinhança com as pessoas à sua volta, com todas as pessoas da humanidade, mas essa paz é uma paz para os eleitos de Deus, uma paz para aqueles eleitos antes da fundação do mundo, aqueles escolhidos pelo Pai e entregue a Cristo Jesus. Essa é a boa nova anunciada pelos anjos, Deus enviando o seu Filho para reconciliar o seu povo consigo mesmo. Não existe presente maior do que esse, não existe, meus irmãos. Deus está anunciando o grande presente dele para cada um de nós nessa noite, e já antecipo que não há presente maior ou melhor do que esse. Deus não prometeu que nós vamos ter uma vida sem problemas de saúde, Deus não disse que vai dar um presente de riqueza para o seu povo, Deus não disse que o seu povo não vai passar por sofrimentos, Deus não disse que o seu povo vai ter um bem-estar completo durante essa vida e viver tranquilamente. Não, meus irmãos, o grande presente de Deus é Cristo Jesus, e é disso que nós precisamos. Existe muita controvérsia no meio do povo de Deus a respeito do Natal. Uns ficam em negação, falando que é uma data de consumo, falando que é uma data capitalista, outros dizem, uma data pagã, mas convenhamos, todos nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 24 de dezembro, mas por que não? Por que não aproveitar essa data, época em que as pessoas trocam presentes, para lembrar o maior presente de Deus
dado aos homens. Por que não aproveitar essa data, o Natal, para ensinar a nossa família, para ensinar as nossas crianças, ensinar todo o povo de Deus que Cristo, o Senhor Jesus, é o maior presente que nós podemos receber da parte de Deus. Meus irmãos, esse é o grande presente, Cristo Jesus. Cantamos aqui, Cristo Jesus é o maior presente que nós podemos ter na nossa vida. Cristo Jesus é algo essencial para cada um de nós. Cristo Jesus é tudo que pode preencher o nosso coração, que pode dar significado às nossas vidas, alegria, segurança. Tudo que o homem precisa é Cristo Jesus. Esse é o grande presente, papai e mamãe, que você pode dar ao seu filho. Esse é o grande presente que você pode dar ao seu filho. Pode dar diversos outros presentes, não tem problema nenhum, mas nunca esqueça de dar Cristo Jesus aos seus filhos. Qual deve então, meus irmãos, ser a nossa reação diante de tão grande bênção, de tão grande presente que nós recebemos da parte de Deus? Versículo 15 diz que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A resposta dos pastores a esse grande presente, a essa mensagem, não é do tipo que se pode ignorar, não é uma mensagem que eles ignoram, é uma mensagem que os move, é uma mensagem que primeiro traz transformação na vida deles, e essa transformação se manifesta, meus irmãos, numa busca por Jesus. Ouvir a notícia do anjo, desse coro celestial, diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles deixaram tudo para trás, para encontrarem esse menino. Eles não se prenderam a nada. A própria criança nascida no futuro vai dizer que, olha, se alguém vem a mim e não deixa para trás pai, mãe, mulheres e filhos, não pode ser o meu discípulo. Esse é o tipo de busca que é exigido de cada um de nós que recebe esse grande presente que é Cristo Jesus. Uma busca por Deus, uma busca pela presença do Senhor Jesus. E todos nós, e crianças, vocês sabem o que é aguardar um presente, não é? Quando o pai promete, no começo do ano, vou dar tal coisa, vou dar um videogame. Aí chega o aniversário, não ganhou. Aí continua aquela expectativa. Todo mundo também já experimentou isso de alguma forma, né? Chega o dia das crianças, também não ganhou. E o coração, eita, será que eu vou ganhar, pai? Pai, mãe, não vou ganhar. E aí, continua sem receber. Chega no Natal, alguns pais gostam de fazer isso, escondem o presente em casa. E aí falam, olha, o presente está por aí por casa, procurem. E aí as crianças ficam, desesperadas procurando esse presente. Os pais bonzinhos botam no lugar fácil de achar. Os pais mais, que gostam de ver o sofrimento dos filhos, botam num lugar escondido que os meninos ficam desesperados procurando. E qual a reação quando vocês encontram esse presente? Euforia, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, é esse tipo de busca que o Senhor aqui nos chama a fazer. O verbo achar significa essa busca intensa. Os pastores saíram dali procurando intensamente quem era essa criança, quem era esse presente maravilhoso que tinha sido anunciado a eles, e eles não pararam enquanto não acharam essa criança. E essa é uma bela forma da gente descrever como é que funciona o encontro com o Senhor Jesus. Pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, pessoas que buscam incessantemente o Senhor Jesus, as Escrituras dizem que Ele vai achar, dizem que Ele vai achar. Aqueles que saem à sua procura alcançam esse objetivo, pois Deus prometeu que seria achado por aqueles que o buscam de todo coração. Vai lá com a tia ali.
O musical cantou: olha, vou sair por aí, vou buscar, vou atrás, vou correr atrás. Então, meus irmãos, precisamos ter esse tipo de busca, se nós reconhecemos que Cristo é o maior presente que nós recebemos. Leitura da palavra, é lá que nós encontramos a Cristo. Por meio da oração, é lá que nós encontramos a Cristo. Por meio da comunhão, por meio do culto público, por meio do ouvir da palavra, essas são formas de buscar incessantemente Cristo Jesus, o maior presente que Deus dá aos homens. Por isso não deixe, não cesse, não desanime de buscar ao Senhor. Ensine as crianças constantemente a essa busca diária, no dia a dia, no dia do Senhor, separando esse dia, santificando esse dia, para que haja essa busca pela presença do maior presente que nós recebemos da parte de Deus, Cristo Jesus. Segunda reação dos pastores, a segunda reação diante do presente que é Cristo Jesus. A primeira é buscar ao Senhor, era buscar a Cristo. A segunda reação é proclamar ao Senhor Jesus. O versículo diz que, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Meus irmãos, e nós sabemos como é que funciona isso também. Quando você ganha um presente que você gosta muito, o que é que você faz? Sai contando para todo mundo. O menino, quando ganha um presente que gosta muito, ele sai aterrorizando, contando para todo mundo, para o primo, para o vizinho, para pai, para a mãe, até que a gente fica assim: menino, para, menino, já tá demais, quieta, menino, porque ele quer contar para Deus e o mundo sobre algo que ele esperava muito, que ele ansiou muito, que satisfez o desejo do seu coração. E assim, meus irmãos, também são com esses pastores. Assim também são com esses pastores, ao conhecerem esse grande presente, eles saem por aí anunciando. Eles são literalmente os primeiros evangelistas que nós vemos aqui no Novo Testamento. Eles são os primeiros a saírem anunciando que o menino vos nasceu, que o grande presente da parte de Deus já havia nascido e habitava no meio dos homens. Dessa forma, então, preguem o evangelho, anunciem esse evangelho. Crianças, vocês ganharam um grande presente, Cristo Jesus. Anunciem Cristo Jesus na escola, para os seus amigos, onde quer que vocês estejam e sejam enviados. Vamos anunciar, meus irmãos, vamos proclamar esse santo evangelho. Não precisamos ter vergonha, timidez, esconder esse grande presente debaixo da nossa cama, mas colocá-lo no lugar mais visível possível, para que outras pessoas possam ter esse privilégio de conhecer e receber esse grande presente que é Cristo Jesus, que traz tudo isso que já falamos aqui para todos aqueles que confiam nele. A primeira reação, buscar ao Senhor Jesus. A segunda reação, proclamar ao Senhor Jesus. E a terceira reação, por fim, adorar ao Senhor Jesus. Os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Esse é o fim principal das nossas vidas: honrar e glorificar a Deus. Ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus vai transformar as nossas vidas, meus irmãos, a ponto de que nós vamos sair por aí adorando a Deus, glorificando e louvando o seu santo nome. É uma consequência natural de todos aqueles que recebem esse presente. Quando o presente é bom, o menino quer brincar o dia inteiro. Ele não larga, quer levar para a igreja, quer levar para a escola, quer levar para onde quer que ele vá, ele quer levar esse presente. Da mesma forma, essa vida na presença de Jesus, esse grande presente, vai nos conduzir a querer adorar, a querer estar em comunhão com Ele o tempo inteiro, meus irmãos. É uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida usufruindo da presença do Senhor Jesus, uma vida por meio da adoração pública, como aqui nós fazemos como povo reunido, mas também uma adoração no nosso dia a dia, uma adoração no nosso trabalho, na nossa escola, na academia, onde quer que Deus esteja nos enviando. Não existe
maior presente do que ter Cristo em nossas vidas. Não existe maior e presente mais importante que gere mais benefícios na vida do homem do que ter Cristo na sua vida, ter paz com Deus, ter Ele reinando em nossos corações. Mas esse presente, ter contato com esse presente, receber esse presente, crianças, receber Jesus vai exigir uma resposta. Vai exigir uma resposta, porque Ele transforma a vida de todos aqueles do qual Ele vos anuncia que o recebe. Que nesse mês de Natal, não venhamos a esquecer dessas verdades. Natal é sobre o nascimento do Messias prometido, sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Natal não é sobre Papai Noel, Natal não é sobre paz e amor, boas festas, Natal não é sobre isso. Natal é sobre o grande presente de Deus que transforma as nossas vidas. Um presente, meus irmãos, que gera transformações quando nós buscamos, quando nós proclamamos e adoramos a esse menino que nasceu nessa pequena manjedoura. Por fim, é comum que quando o bebê nasce, as pessoas dão presente. Mas nesse caso específico, essa criança que nasce é que é o presente para aqueles pastores, é que é o presente não somente para aqueles pastores, mas para todos aqueles que têm fé nessa criança. E nós também podemos ter esse presente em nossas vidas, porque Deus diz a cada um de nós nessa noite: hoje vos nasceu o Salvador. Hoje vos nasceu o Salvador. Qual será, a igreja, a nossa reação? Qual será a nossa reação diante de tão grande presente? Fica essa reflexão aos nossos corações nessa noite. Amém.